Seja bem-vindo a mais uma edição do É da Sua Conta. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para os gestores municipais: o início de mandato dos prefeitos. Quais são as principais regras que devem ser seguidas? Como montar uma equipe de governo eficiente e dentro das normas? Esse é um momento muito importante para os gestores eleitos por você, cidadão. Então o assunto, é claro, é da sua conta. Estamos hoje aqui no estúdio com o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, Alexander Binda. Ele vai nos ajudar a entender os principais desafios e responsabilidade dos prefeitos neste início de mandato. Alex, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Agora que estamos em janeiro, quais são as primeiras medidas que os gestores devem exercer agora nesse início de mandato? As primeiras funções que o eleito deve tomar é procurar os relatórios fiscais, relatórios contábeis, relatórios administrativos, ou seja, ele tomar conhecimento em que situação o município está, tanto financeira, fiscal, e inclusive aqueles municípios que têm previdência própria têm que observar os relatórios financeiros e atuariais. Ou seja, é ver como é que está o município naquela passagem de ano, contratos existentes, dívidas e tudo mais, para aí sim ter uma visão global do que está acontecendo no município. Tem um cenário para poder realmente planejar o que ele vai fazer agora ao longo do mandato. Isso aí, para poder efetivamente tomar as decisões acertadas. A gente vê agora também a formação das equipes, né? Secretários são empossados, mas também tem alguns subsecretários. Qual é a orientação que o tribunal dá para a formação dessas equipes? A orientação que o tribunal pode dar é dentro de uma boa técnica, ou seja, botar profissionais qualificados para cada uma de suas áreas, porque a administração pública hoje não comporta mais um amadorismo, digamos assim, tá? Escolher pessoas certas, porque a demanda da sociedade é muito grande. O perfil correto para aquela vaga. Exato, com a formação adequada e que tenha conhecimento, principalmente na área pública. Falando em pessoal, eu lembrei aqui dos limites, né, que os gestores têm que estar atentos no início de mandato e em qualquer ano de gestão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que são esses limites que os prefeitos têm que cumprir, limites agora de pessoal. Vamos lá. Como exemplo, limite pessoal, ele é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? E para os municípios, ele tem um gasto de 54% da receita corrente líquida, que é um parâmetro de cálculo, para o Poder Executivo e 6% para o Legislativo, totalizando 60%. É tudo que ele pode gastar com o pessoal, está dentro desse limite aí. Tudo esse é o limite máximo. No limite máximo, ele já vai ter algumas obrigações a cumprir. Antes disso, tem que observar 95% desse valor, que é o limite prudencial, e antes até tem um limite de 90%, que é o limite de alerta, que é competência exclusiva do Tribunal de Contas de alertar o gestor que ele já chegou aos 90% desse patamar. No limite de alerta, que são os 90%, por exemplo, do 54%, ou do 60%, ou do 6%, ele não tem vedação nenhuma, mas atingindo 95%, atingindo 100%, já começa a ter algumas vedações. Limites também existem em saúde e em educação. Existem limites mínimos de aplicação, tanto em saúde quanto em educação também. O gestor, então, tem que se planejar nesse início de ano para conseguir cumprir esses limites ao longo de 2025. Exato, e observar também a periodicidade. Por exemplo, pessoal é quadrimestral, saúde e educação é um limite anual, e existem alguns limites que são em final de mandato, e isso aí tem que ser observado. O maior regramento dessa parte, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. E esses limites o tribunal vai acompanhando também ao longo do ano, né, Alex? Tanto que o gestor tem obrigações de envio de documentos todo mês para o tribunal? É bom você fazer essa pergunta, porque o tribunal possui uma ferramenta fundamental de gestão, inclusive para o gestor que está entrando nessa nova administração, que é o seu painel de controle. Através da alimentação mensal desses dados junto ao tribunal, nós temos ali dados de contábeis, dados de previdência, dados orçamentários, dados de folha de pagamento e dados das contratações. O novo gestor tem acesso a todas essas informações e ele, como o atual, ele vai ter que alimentar essas informações. Essa ferramenta que eu falei do painel de controle, ela é uma ferramenta não só para o gestor, para a tomada de decisão, mas também para a sociedade, para que ela possa acompanhar o que está sendo entregue para ela. Qual conselho você dá para esse início de gestão? Conselho, planejamento. Planejamento porque todos aqui foram eleitos para atender uma demanda da sociedade, demanda essa por entregas de bens e serviços. Então, acho que o foco é planejar,
para entregar as políticas públicas de maneira mais efetiva possível. Esse ano é o ano que os gestores vão fazer o plano plurianual, não é isso? O PPA 2026. Isso. O que é essa peça de planejamento? Essa peça, ela hoje é a peça constitucionalmente prevista, é a maior peça de planejamento. É nela que o cidadão hoje consegue acompanhar o que vai ser entregue de programas de governo, e lá ela consegue acompanhar a métrica tanto financeira quanto a medida do que vai ser entregue desse produto. Por exemplo, se eu for fazer um programa de erradicar a evasão escolar, eu vou ter nesse PPA a medida de quanto vai ser erradicado por ano. E é uma importante peça... que tenha essas metas, né? Isso, e é uma peça que ela precisa ser trabalhada no nosso estado, que ela está com muitas falhas. É importante que o tribunal faça esse alerta para que eles cumpram e façam esse PPA dessa forma adequada, certo? Exato. Inclusive, o tribunal, nesse ano de 2025, vai trabalhar fortemente porque é o ano de elaborar o PPA para os 4 anos seguintes. Tenho certeza de que os novos gestores vão tirar grande proveito dessas informações. Obrigada, Alex. Confira mais informações no Minuto TCE. Olá, Mariana. Hoje aqui no Minuto TCE nós vamos falar sobre inteligência artificial, que já vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Tribunal de Contas, contribuindo para agilizar os fluxos de trabalho. E tem um projeto pioneiro na área de capacitação desenvolvido por nossa Escola de Contas, que foi vencedor do Prêmio Inoves 2024 do Governo do Estado. E o projeto é o Inovação na Escola de Contas, criando o curso autoinstrucional com o IA e a metodologia ágil. Na prática, significa utilizar a inteligência artificial em todas as etapas de criação de um curso de capacitação, para criar conteúdos e roteiros, para gerar avatar realista que apresentam as videoaulas, e com isso, o processo de criação dos cursos fica além de mais ágil, mais inovador. E a nossa escola oferece cursos online e presenciais, feitos com ou sem inteligência artificial para todas as pessoas. Os cursos não são só para servidor público não, viu? É só entrar lá no portal tcees.tc.br/escola e escolher entre as mais de 40 opções de temas diferentes. Entra lá e faz a sua inscrição. É com você, Mariana. Obrigada pelas suas informações, Clarissa. E muito obrigada a você, aí de casa, por nos acompanhar até aqui nesse nosso primeiro programa de 2025. Continue ligado aqui na TVE, que ao longo do ano teremos muito mais assuntos que, com certeza, são da sua conta. Você também pode nos acompanhar no portal do TCE e nas nossas redes sociais pelo @TCE Espírito Santo. Até a próxima! Licença, tudo bem? Você topa participar com a gente de um teste para a gente ver se é fácil descobrir a informação sobre quanto custou essa obra no portal da transparência aqui da Prefeitura de Vila Velha? Sim. Vamos testar? Achei. Aqui mostra o valor total da obra e os dias que foram gastos para concluir. Vila Velha é hoje referência no estado no quesito transparência dos dados públicos, mas nem sempre foi assim. E eu vou te explicar o que o Tribunal de Contas tem a ver com isso. Em 2015, o Tribunal de Contas fiscalizou os portais institucionais e de transparência de todas as prefeituras e câmaras do Espírito Santo. Na época, a Prefeitura de Vila Velha cumpria apenas 41,7% dos itens obrigatórios. Ficou na 49ª posição entre os 78 municípios. O TCE fez determinações e recomendações e, em 2017, fez uma segunda fiscalização. No final de 2024, quase 10 anos após a primeira avaliação,
Vila Velha conquistou o selo Diamante em Transparência Pública, por cumprir 100% dos itens exigidos, assim como os municípios de Vitória, Alegre e Colatina e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Tem uma grande importância, né, o trabalho do tribunal pelo fato de que ele estabelece parâmetros a serem seguidos, né? São métricas, né, que a gente tem como utilizar na parte de desenvolvimento de sistemas e de layouts para que a gente consiga atender aquilo que é necessário para ser publicado para a população, né, para o cidadão ter acesso. Impulsionar a transparência é garantir acesso à informação para o cidadão. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Em tces.tc.br, você tem acesso a um portal feito para os capixabas. Aqui, você fica por dentro das principais informações sobre os julgamentos do Tribunal de Contas, recebe atualizações sobre a gestão do dinheiro dos seus impostos e pode acessar as principais ferramentas de fiscalização da Corte. Uma das mais importantes é o painel de controle, um poderoso instrumento de acompanhamento dos gastos públicos. E clicando em jurisprudência selecionada, você encontra as principais decisões e entendimentos do TCE. O portal também traz uma série de serviços oferecidos pela Corte. Por exemplo, a Escola de Contas Públicas do Tribunal possui uma página com dezenas de cursos gratuitos para toda a sociedade. Acessando a nossa carta de serviços, você encontra informações sobre produtos, ferramentas e todos os contatos dos setores responsáveis. Explore as demais opções. Fale conosco pela ouvidoria e pelos nossos canais de comunicação. Você já segue o Tribunal de Contas do Espírito Santo nas redes sociais? Por lá, você fica por dentro das notícias, dos serviços, dos julgamentos, das fiscalizações e muito mais. Siga o Tribunal no perfil TCE Espírito Santo.